Vamos lá, vamos refletir um pouquinho? Eu quero conversar com vocês de uma forma antropomórfica. O que isso significa? É que eu vou colocar em palavras humanas aquilo que é metafísico, que é além daquilo que nós apalpamos, aquilo que não é tangível. Então, quando nós falamos, por exemplo, fé, literalmente significa que nós temos a certeza daquilo que nós não vemos. No vídeo anterior eu disse que Deus pode tudo, ou pode todas as coisas. Porém, se a gente for pensar teologicamente, Deus não pode muitas coisas. Então Deus pode muitas coisas, mas Ele não pode tudo. Então quando eu falo que Deus pode tudo, eu estou usando uma linguagem antropomórfica. Eu estou usando uma linguagem que as pessoas conseguem entender. O que Deus não pode, por exemplo? Deus não pode nos salvar, que somos seres humanos, sem a cruz de Cristo. Sem que Cristo morresse na cruz, Deus não poderia nos salvar. Deus não pode pecar. Deus não pode criar um Deus maior que Ele. Então Ele não pode algumas coisas. Então Ele pode muita coisa. Só que eu digo que Deus pode tudo, tá? Deus pode tudo é uma maneira de dizer. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então eu vou dizer que Deus tem fé na humanidade, mas não no sentido de que Ele tem a certeza daquilo que Ele não vê, porque Deus em um único instante vê passado, presente e futuro. Então Ele sabe. Deus não tem fé porque Ele sabe, Ele vê tudo e Ele já viu tudo. Só que eu vou usar a fé no sentido de que Deus acredita em nós, ou no nosso potencial, ou na nossa capacidade de superação. Não que Ele não tenha visto ainda tudo isso, não que Ele não conheça o futuro, certo? Então vamos supor que quando nós temos um filho, nós queremos que esse filho ande de bicicleta. Nós seguramos a bicicleta, colocamos ele, vamos dando aquele suporte, aquele apoio para que ele ande de bicicleta. A vontade dele é andar de bicicleta, mas se ele cair e se machucar, a vontade dele já vai mudar, não vai querer mais andar de bicicleta. Ele vai querer andar, mas sem o esforço mas sem passar por se machucar, sem o esforço necessário para que isso aconteça. Ok. Quando nós começamos a andar, acontece a mesma coisa. Nós damos uns passos, nós caímos, nós nos levantamos e assim vai. O que acontece normalmente é que nós não queremos, quando nós nos machucamos, nós não queremos repetir o exercício de andar, de caminhar, de nos relacionarmos quando nós nos machucamos, de estudar, de trabalhar. Nada disso a gente quer. O que a gente quer é um milagre onde nós não nos machuquemos, onde não doa e nós aprendamos sem sofrimento. Só que isso não existe. E Deus, quando Ele nos acorda todos os dias, significa que Ele tem, entre aspas, fé que nós iremos conseguir. Fé que no processo de vivência, na nossa vida, no processo de santificação, nas experiências, nós nos tornaremos iguais a Jesus Cristo, que é o seu único Filho. E nisso está a fé de Deus na gente. E é por isso que nós devemos ser gratos. Se você acordou hoje, significa que Deus tem fé em você. Que Deus acredita que você vai vencer os obstáculos, que você será moldado e que você alcançará o nível de virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo na vida requer esforço, tudo na vida requer sacrifícios, todos os benefícios. Então, se você quer ficar em forma, você tem que malhar. Malhar cansa, malhar dói, os músculos doem, nós suamos. E se eu quero, por exemplo, ser faixa preta, eu tenho que me esforçar, eu tenho que treinar. E treinamento cansa, treinamento dói, mas tem os frutos. Quando nós conseguimos, nós temos uma satisfação enorme. Então, todas as vezes que nós nos esforçamos, todas as vezes que nós acordamos de manhã, podemos saber que Deus continua tendo esperança que nós seremos iguais ao Filho dele. E é por isso que Ele nos dá vida, é por isso que nós
vamos sendo moldados. Começamos a vida não tendo paciência, não tendo conhecimento, não tendo músculos, e terminamos a vida perdendo os músculos que nós adquirimos, só que os exercícios da musculatura do nosso caráter vai sendo fortalecida. Perdemos os músculos físicos, porque nós ganharemos corpos glorificados, novos corpos na ressurreição, e o nosso espírito, o nosso caráter, a nossa mente, ela vai sendo moldada para que nós nos tornemos cada dia mais a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós começamos a vida sendo de um jeito mais tolo. Conforme a gente vai vivendo, a gente está na juventude, nós nos enganamos muito, nós erramos muito, nós não temos paciência, nós não temos sabedoria, nós não temos nada. Terminamos a vida muito melhor do que começamos. Então, se você está vivo, agradeça a Deus e aguarde, pois você chegará aonde Ele quer que você chegue, que é ser igual a Jesus. Amém.